Jungle. Délivrance, c'est quoi ta région? Délivrance, c'est pas mon avion, E hoje nós queremos terminar acerca da revelação que foi começado ontem. Fazer lembrar um pouco. E estamos a falar acerca de Caleb. Aquele que já tinha atingido 85 anos. E ele foi a Josué. Ali Moisés já tinha acabado de morrer. E disse a Josué: por 85 anos que tu estás a me ver, e eu ainda sou forte, e ainda tenho boas forças, e eu quero passar na guerra para que eu possa ir recuperar a minha terra. Aleluia. Amém. É por isso ontem eu disse um pouco. Il n'est jamais trop tard pour être béni. E nunca é tarde demais para que tu seja abençoado. Mesmo que tu atingir 90 anos. E não é tarde para que o Senhor possa abençoar você. E se tu se entregar totalmente a Deus, e o Senhor pode terminar com a sua vida com paz, e tu também com toda a paz e tranquilidade. E notando naqueles que acabam de perder a vida, principalmente que não tinham boas obras. E vai vendo que ele vai lutando durante a sua vida e acaba por morrer de boca aberta, como alguém que tivesse a gritar. Mas aquele que morre em Jesus e vai morrer com toda a paz. Porque quando ele está para acabar a sua vida, e ele estava os anjos de maneira que vinham buscá-lo, levando pela glória do Pai. Amado, e será mal demais se a morte te encontrar fora da palavra e fora de Jesus. E se tu morre fora da palavra de Deus, e tu verás os demônios vir também colhendo tu. Eles que eles morrem mal. E não será bom para tu e eu. Amado, o inferno não é uma história qualquer. O inferno está existindo. O sofrimento do inferno é mais do que isso que tu declara no mundo que estás a sofrer. O que está lá é demais, aqui não é nada. E a nossa atitude são daquelas pessoas que não levam coisas sérias, porque nós não entendemos nada e não sabemos de nada. E se o Senhor resolver te abrir um pouquinho dos olhos, ver o que está acontecendo no mundo, eu penso que tomará todo o seu tempo passar a dormir cá na igreja. Estamos a falar acerca de Caleb. E Caleb se aproximou de Josué.
é que nós vimos ontem e fazer relembrar dizendo a Josué, embora meus 85 anos, e eu estou sempre forte para que eu possa subir e recuperar a minha herança. Não posso deixar minha herança na mão dos feiticeiros. Enquanto ele dizia isso, e a sua terra estava ocupada por grandes homens. Mais comment yo na 85 ans, ok, no budisa jeune ou aza engambe. E como você com 85 anos pelejar com aquele homem que é forte? Yamba koyebisa Josué boy. É isso que vai dizer a Josué. Disse Josué. Aquilo que eu estou reclamando. Não vem da minha inteligência. Josué. E lembra da palavra que Deus tinha dito na boca de Moisés e que tem a ver comigo, Caleb. O Senhor disse a Moisés: essa terra é para mim. Donc Caleb, quer dizer do Caleb, ele não fez as coisas carnalmente. Ele não foi reclamando carnalmente. Não. E não é porque outras tribos indo declarando, ele acordado dizendo também deve me dar, não. E o Caleb reclamou a sua terra em relação da revelação. É aquilo que veio de Deus. Eu Senhor te disse nesse 21 dias, se tu vai rebolar no chão, faça. E vem mais a tempo para que oramos juntos. Essa semana é a semana de procurar buscar a revelação. E vamos entrar na história da revelação. E para que nós possamos terminar hoje, diga ao seu vizinho: procura a revelação. Tu não está falando bem para ele. Diga: procura a revelação. Diga em 2024. Para que a derrota não possa cobrir em ti. Vai se revestir com a revelação. Diga em 2024. E não anda como qualquer um. E anda com a sua revelação. Amém. Amém. Vai aplaudir totalmente para Jesus. E vamos ver um pouco a importância da revelação. A revelação é a maneira do Senhor se comunicar com seus filhos. Maneira do Senhor conversar com seus filhos. E essa revelação e pode ser através de um sonho. E pode vir entre meio da palavra como agora. E pode ser através de alguém, pode falar contigo por uma profecia. Porque a Bíblia diz que o Senhor fala de uma maneira ou de outra. Mas o perigo onde é, o Senhor pode falar para você, dar-te a mensagem, mas tu não entendeste ou percebendo a mensagem vindo de Deus. E tu pode ignorar, porque conhecemos muitos que ignoram a mensagem vinda de Deus. Sans révélation, ou bien à soi révélation à négliger et ce que muitos estão andando sem a revelação ou só andando ignorando, e esses estão a ser derrotados. E o sofrimento do muito cristão hoje, nous n'avons pas de révélation par rapport à vie, e não temos a revelação em relação da minha vida ou da sua própria vida. Amado, quando sair do ministério
ministério do combate espiritual. Em 2003, em março, quando eu estava sendo retirado desse país, e eu não soube que eu serei um pastor. E eu não sabia que eu iria abrir uma igreja. E eu me encontrei em Windhoek, lá em Namíbia. E muitos aqui conhecem isso, testemunho. E eu estava fazendo todos os procedimentos para ir para a Europa. E o meu projeto era, eu disse bem o meu projeto. E na minha inteligência, no meu pensamento, eu vou para a Europa. E eu estava simplesmente um cristão. Parce que quelque part, aqui un peu déçu. E ao lado que eu estava decepcionado nas coisas que eu vivi no ministério do combate espiritual. E eu não esperava aquilo acontecer ao meu dos filhos de Deus. Eu disse, não irei deixar Deus. E eu vou para a Europa. E eu estou um cristão simplesmente nas igrejas. Aquilo era o meu pensamento. Mas na minha oração lá em Windhoek, a igreja ouça. E eu estava orando. E para que o Senhor abrisse o caminho para a Europa para mim. Mas nessas orações, o Senhor falou para mim, não está me vendo na Europa, está me vendo em Angola. E volta em Angola. E vai começar o meu trabalho. E onde que me deu até o nome da mulher. E no ministério do canto com nome. E eu resisti. Enquanto eu estava resistindo, todo o dinheiro que eu levei para ir para a Europa acabou. E tinha que eu cedo ir regressar. Amado, ouça atentamente. No dia que eu entendi, eu disse a Deus, está tudo bem? Eu entendi. E eu quero regressar. Amado, na mesma semana, alguém ligou a mim a partir de Luanda. E eu fui mandar uma viatura até Windhoek a ver a sua busca. E é por isso que eu regressei para cá. Pela revelação. É isso que eu tenho dito a vós. Vem à igreja. Mesmo pelo Japão, através da revelação, e tu conhecerás a vontade de Deus sobre você. Ouvi muitos crentes dizendo, como é que irei conhecer a vontade de Deus sobre mim? Como irei me conhecer? E justamente tu pode conhecer enquanto o Senhor está se revelando a ti. É por isso e é importante para você em 2024 e tendo a revelação de Deus e andando dentro da revelação. E não mesmo que tu te transmitir somente ao ar. Realmente, se tu quer vencer em 2024, eu já comecei a dizer Deus de ontem. Pergunta a Deus, olha a Deus, o que o Senhor quer que tu faça em 2024? E não imita os outros. E não anda segundo o conselho das pessoas. E tu não anda segundo o seu próprio pensamento. Para vencer, pensa a revelação. Amém. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que eu me dirijo em alguém? Donc, révélation. A revelação. E vai te ajudar a conhecer melhor ainda Deus. Révélation. A revelação. E vai dar-te aquela vontade de Deus sobre você. Révélation. A revelação. E vai te mostrar o plano do Senhor para ti. Conforme nós estamos a dizer, o Senhor acabou de fazer um plano para você que tem a ver com 2024. E esse plano está no gabinete de Deus. Agora, e tem que chegar até você, para tu poder ter. De que maneira tu vai
queima através da revelação. Amém. Se não haver a revelação, 2024, tu será novamente derrotado. Diga ao seu vizinho. Diga que eu não tenho compromisso com a derrota. Diga em 2024. Eu não tenho compromisso com a derrota. Vai ouvir totalmente a viver. Deuxième avantage, il y a la révélation. A segunda vantagem da revelação. Donc, quand il nous quel niveau, il y a combat spirituel. E vamos entrar um pouco no nível do combate espiritual. O que eu quero dizer? Na sua peleja diante dos feiticeiros da sua vida. E a sua peleja diante dos seus inimigos. Tu querer que eu não. Tem alguém a um lugar. Esse não te quero bem. Ele existe. Porventura tu não conhece quem é. E talvez tu partilha com ele na mesma mesa. Porventura partilha com ele na mesma cama. Porventura tu partilha o seu segredo. Porque tu está na falta da revelação. E no nível da luta espiritual, amado, e tu precisa da revelação. E ouça-me atentamente. Enquanto tu vai pelejar, a igreja ouça atentamente. O Senhor não tem um sistema na sua peleja. E não quer dizer, hoje conforme eu lutei e venci, e amanhã também outro será da mesma maneira. Não é igual. E tu deve saber, e durante de cada peleja, o Senhor tem a estratégia de te dar, e sendo diferente da estratégia passada. Oh yes. É uma das razões que nós somos derrotados. E somente é fogo. Chega em casa. Na igreja deve ser fogo. Porque todos nós. Mas tu mesmo na sua casa. Na sua própria oração. Para vencer os seus inimigos. Tem que ter a revelação. De que maneira que tu tem que pelejar contra eles. Amém. Porque há outras pelejas. Devendo tu enviar o fogo, o Senhor possa te dizer: adora Ele somente. Quando tu adorar Ele, vai ouvir dizer: o seu inimigo aí morreu. Conforme tu não tivesse a revelação, Ele espera tu adorar. E tu está enviando o fogo. E ali não dá certo. C'est pourquoi la révélation est importante. Isso que a revelação é bastante importante para você. E vamos ler 2 Chroniques chapitre 20. Segunda de Crônica 20. 13 à 17. 13 a 17. Le télévision n'aurait pas le 2 Chroniques. Segunda de Crônica. Chapitre 20. Capítulo 20, verso 13. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 13 à 17. 2 Chroniques 20, 13 à 17. Je lis au nom de Jésus. Tout Judas s'est tenu debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, levite d'entre le fils d'Asaph. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Petites, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous,
et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Parole du Seigneur. Segunda de Crônicas, capítulo 20, do verso 13 a 17, faça a leitura em nome de Jesus. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benai, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e a vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Palavra do Senhor. Amém. Podemos sentar. O que está escrevendo pode escrever. Dans le combat spirituel, no combate espiritual, a revelação pode te permitir de comprendre la position de l'ennemi e entendendo a posição do inimigo pour le vaincre. Para o vencer. Dans le combat spirituel, no combate espiritual, a revelação peut te permettre pode te permitir de comprendre la position de l'ennemi, de entender a posição do inimigo e le vencer. Bien-aimé, amado, nous sommes na période où o roi Josaphat estamos no período que o rei Josafat régné dans le royaume de Juda. Está reinando no reino do Juda. Vamos comprendre que Israël est période moko et comment il divisé dans deux royaumes. Entendendo que Israel estava dividido em dois reinos. E é bastante longo, não vou explicar todo ele por hoje. Era o reino do Juda. E que juntou duas tribos. Tribu a Benjamin. Da tribo de Benjamim. Na tribu a Juda. De Juda. Amen. Amém. E o segundo, que é chamado de Israel, e juntou 10 tribos. Josaphat a régné dans le royaume de Juda. E Josafat é reinando também no reino do Juda. A Bíblia diz: quando ele tomou o reino, a primeira coisa que ele fez, ele quebrou, deixou cair toda a estátua que ele encontrou no reino. E aqueles que reinaram antes deles ergueram as estátuas. Afinal, nosso Deus, ele nega as estátuas. E quando ele tomou o reino, e ele quer o acordo com Deus vivo, ele começou a deixar cair as estátuas. E começou também a restaurar a administração no seu reino. Alors Satan a dit e o Satanás não gosta desse tipo de coisa. E que tu deve saber, da maneira que tu anda nauticamente, e saiba que o Satanás é que te envia naquele caminho. Satanás jamais querer como não. Satanás jamais vai querer que tu andes junto com Deus vivo. Et à côté d'un toujours na banzela où ils ont libéré
E vai te enviar sempre no caminho que está fora da palavra de Deus. Vai te mandar na confusão. E como que tu que te chamam cristão, mas tu caminha de maneira que e tu continuará a ter derrotas. No dia que tu aceitou a Jesus, e tu não pertence a si mesmo, e tu não pertence a si mesmo, e tu tornou a sua vida, segundo o projeto de Deus sobre você. Tu não é livre de fazer as coisas conforme tu queres. Não. Oh yes. 2024 nem pregar realmente, muitos vão se pôr em fuga. E aqueles que amam bastante o mundo não vão aguentar, vão se retirar daqui. Isso é o cristão. Eu não sei se já falei aqui. A oração alguém vai dizer, não, eu não vou para a igreja. E tu vem na igreja quando tu queres. Tu se não fizer, não vem. Isso não acontece assim, olha. A vida cristã não é assim. A vida cristã é a vida cotidiana. Se dependesse de mim, a oração seria todos os dias. Oh yes. Talvez não pensasse, ou estás doente. O Senhor pode ver a sua ocupação. Não estás fazendo nada. Vai se namorada. E vai visitar a sua namorada. Vai visitar o namorado. Deus me abençoa. Amado, tu bate bem da cabeça. 2024. Se tu entrar com esse comportamento, com essa atitude, é zero para você. Josafá não obedeceu. Conforme ele disse, não vão na peleja com as armaduras. É o Senhor ele pelejar a vosso favor. E disse ao seu povo: soldados se ficarem lá no fundo que lá fiquem. E chamou e cantaram. E colocou as vestes de glória. E disse, começando cantando. E como é que já viram alguém ir na guerra? Outros têm as armas, mas eles vão cantando. A Bíblia diz. E quando eles começaram a cantar, o Senhor colocou emboscada ao lado dos inimigos. Lá começaram a matar-se a si mesmo. Ils s'entraidaient donc basungani ou babuma. E um verso da Bíblia diz que ajudaram-se um para com o outro, mataram-se através do cântico. E quando lá chegaram, pararam olhando cadáveres em cima de cadáveres. Eles venceram a guerra e eles não pelejaram esse. Amém. Por que venceram? Porque eles obedeceram. É por isso que eu digo aos adoradores música, vocês não são qualquer um. No nosso ministério, os músicos vão nos levar na grande vitória. Mas eles não entendem, aquilo não entra na sua mente. 21 dias vão vir só. E talvez só são 2 ou 3 aqui. Então em casa bem sentado. Domingo vão vir aí. Dança para aqui, dança para a direita e esquerda. balobi bayembi wana balati ornement sacré elate na bango ya nkebo oyo ya biso okomona na baseur abatia lelo akomata na pantalon wa te. E eles vestiram veste digna de honra. A partir de hoje, nenhuma irmã vai subir com calça. Saki na Kinshasa kozotala film dimanche moko bopubliaki soki na grâce nous a publié kamwa vidéo. E
E muitos domingos vi um vídeo que o irmão Graça publicou. E apresentando um fez aqui, aí, as meninas sobem de calça. E fiquei envergonhado. O que eu vou falar acerca disso? Porque a calça, porque eu não entendo. A pano, a vestido, a saia. E não tem somente calça. Para seduzirem quem ali? E vida de oração também não tem. Nem ouvir a pregação. E só querem cantar. E eu vou conversar com eles. Se não tem oração, conforme fiz para aceitar durante um ano, vamos ficar somente com DJ. Je forme des chrétiens. E eu não vim formar músicos, mas sim como cristãos. Amen. Amém. Pourquoi je le dis? Por que eu digo? O ministério nos a pensé que é ministério contínuo. O ministério que o Senhor me deu é do cântico novo, o cântico. Se eles não entrarem dentro da visão, e quer dizer que tornam-se um obstáculo para o meu ministério. E é bom que eu me separe deles. E posso procurar que vão entender a visão, para que possamos caminhar juntos. D'accord? Será que estamos entendidos? Vamos ao comportamento antes. Voilà. On va avancer. Donc, vamos avançando. Pour comprendre que le combat spirituel, entenda que no combate espiritual e a sua peleja espiritual diariamente, e quando tu vê algo que não está dando certo para você, vai pedindo a revelação a esse. De que maneira que tu pode pelejar. Amém. Amém. E eu quero avançar nesse ponto. Pourquoi é bom que eu ia uma revelação a Nzambe tá usando habito? E por que tu deves saber a revelação de Deus quando tu está na sua peleja? Parce que na bandaki déjà koloba que etumba nyonso okoki komema yango lolenge moko te. Porque eu já comecei a dizer nem toda peleja tu deve levar da mesma maneira. Quando a resposta é aquilo é a primeira resposta. Resposta a mim vai é importante. A segunda resposta que é importante também. Que Nzambe atambolaka como Dieu marche dans sa révélation. E vai escrever o Senhor, ele caminha na sua revelação. Dieu errant dans la révélation et marche dans sa révélation. E o Senhor, ele, quando está na sua revelação, ele anda na sua revelação. E conforme o Senhor está e anda na sua revelação, enquanto tu vai obedecer, e quer dizer, o Senhor está a andar contigo. Se o Senhor tiver a andar contigo, não tem como tu ter a derrota. Amado, mesmo no mundo, e tu vai ver o que maneiro, e o que maneiro vai te dizer abertamente, conforme eu fiz essa pescaria, e para tu ter êxito, a posição A, e vai te dizer que vais andando, não olhe atrás, e se tu olhar atrás, e tu vai ficar maluco. E vai te dizer, para ter êxito, uma semana passa a noite no cemitério, vai ter muito dinheiro, e vai comer a sua própria festa, e vão obedecer. Eles que estão a comprar dívidas, mas como cristãos, não queremos obedecer a palavra de Deus. O Senhor, ele caminha na sua revelação. E vamos ler mais um verso, podemos terminar hoje. E algo que aconteceu com Davi. Algo extraordinário. E quando estava meditando, senti um calafrio. 2 Samuel chapitre 5. Segunda de Samuel 5. 17 a 25. 17 a 25. 2 Samuel chapitre 5, verset 17 à 25.
2 Samuel 5, 17 à 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre le Philistin? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai le Philistin entre tes mains. David vint à Baal-Pératim, où il le bâtit. Puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui se coulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux le nom de Baal-Pératim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit: tu ne monteras pas. Tourne-le par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis de Murier. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de Murier, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit le Philistin depuis Kéba jusqu'à Kézer. Parole du Seigneur. Faça a leitura em nome de Jesus. Amém. Então foi a Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi e disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apresentarás, porque o Senhor saiu então diante de ti e feriu o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus de Geba até chegar a Gezer. Palavra do Senhor. E hoje são bem a história. Para poder terminar aí. E se não conseguir orar bem, nós vamos avançando e fizemos amanhã. A Bíblia diz: e foi ungido Davi como rei de Israel. A Bíblia acrescentou: quando os filisteus ouviram que Davi tornou-se rei, eles revoltaram-se. Disseram que devem ir pelejar contra o Davi. O que o Davi fez a ele? Somente porque ele foi ungido. É porque ele tornou-se rei. É isso que eu tenho dito aqui. E nem toda a gente vai gostar do vídeo do Senhor da vida. Cuidado na vida. E Davi começou a se exaltar. Os filisteus disseram: vamos pelejar contra ele. E os filisteus entraram soldados. Não viu a mensagem que os filisteus estavam vindo? Ele também se refugiou a um lugar. David a incité à l'assemblée armée e David não fez os possíveis de juntar o seu exército para ir pelejar, não. A peleja surgiu. Il se retire dans la prière. Ele se retira, se põe na oração. Para ele consultar a Deus. Senhor, será que eu posso ir na peleja? Je répète. Eu estou repetindo. A
Não tenha pressa de ir pelejar. E tu serás derrotado. Entra primeiramente na oração. E eu quero me dizer nas mamães, te mostra uma irmã. E aquele que tem que embriagar o seu marido. E agora você tem proteção dele. Onde está? E vai no mercado do que come. Tu vai ser derrotado. E não pense assim. Ele já quando vai levar ele, vai tirando ele. Os homens não funcionam dessa maneira. Vai viver e usaria os truques. Eu te deixar. Por trás, volta de novo. Acabaram de me contar uma história. E há um senhor que vive com a sua mulher. E o homem volta sempre a tempo. E tempo mesma hora certa. E dorme sempre em casa. Só que vieram descobrir 6 filhos fora. Plus de 6 ans. E vive com essa outra mulher mais de 6 anos. No dia que a mulher descobriu, a mulher praticamente sofreu de cabeça. Mas que hora que esse homem vai? Tu é cristão, mostrando uma intervalo. Aquilo vai doer. Atitude que tem que praticar. E a atitude de Davi. E vai se retirar, posto na oração. E vem na igreja. E vai jejuar 3 dias. Porque se ele está ficando embriagado lá fora, e talvez estão a colocar aí, mas é remédio sobre ele. Enquanto o homem está feitiçado, mesmo que tu perejar, mesmo se já irrevável, não vai vencer a vitória. Vem na oração. Conhece. Será que eu me dirijo a uma mulher? Mesmo que eu falar, não vai se obedecer. Isso que está sendo derrotado nos casamentos. E quando a mulher fala demais, dá mais raiva ao homem. E tu vai relatando cada vez mais. E terá aquele desejo de sair embora. E eu quero fugir do barulho. Mas se sabe se conter, mesmo ouvindo, vai me receber e preparar a comida. E vou comer. E vai me dar a gasosa. E vou beber. Esperando um pouco na cama. E fazendo tudo aí 4 horas da manhã. E vai me despertar. Vai dizer, querido, o que eu ouvi, será que é assim? E uma boa mulher é esta. Não está se falando do casamento, mas sim de uma revelação. Davi, ele se retirou na oração e entrou na oração previtória. E a oração vai fazer aqui. Ele foi procurar a revelação. O inimigo já estava ali. E Davi era um homem de guerra. Era simples. Ele tocava a trombeta e juntava o exército e vamos pelejar. Mas não fez isso. Davi, ele precisava da revelação. Ele entrou de oração, perguntou a Deus e disse: será que eu vou para a peleja? O Senhor disse: vai, tu vai e vencerás. Ele foi, ele venceu, ele regressou. Alguns dias depois, meses depois, e também os mesmos filhos teus voltaram na guerra por segunda vez. E eles colocaram-se no primeiro lugar. Eu pergunto: o que é que tu deverias fazer? Vai responder:
No primeiro local da primeira guerra, o Senhor te disse: vai lá pelejar contra ele naquele lugar. Foste e venceste. E era a segunda vez, no mesmo lugar. Diga-me, o que é que tu vai fazer? Qual é a atitude? O que é que tu vai falar? O Senhor acabou de me fazer vencer aqui. Conforme no mesmo lugar, e eu vou também vencer o Senhor saber. Ele disse assim: não. No mesmo lugar, antes da segunda vez, foi mais novamente na oração. Senhor, será que eu vou? Conforme fiz a primeira vez, dessa vez não. Dessa vez não. Stratégie changée. A estratégia mudou. Mas é no mesmo local. O Senhor mudou a estratégia. Esta vez não vai conforme foi a primeira vez. Vai dar a volta. Vai atacar por detrás. E hoje, o Senhor acrescentou. E quando dar a volta da vida, e tu ouvirás barulho, o barulho de alguém que está marchando. É esse que vai marchando. É eu mesmo Deus. Se ouvir o barulho do passo, e faça a missão, e faça a missão, eu estou planejando a seu favor. Conhece. Ele foi. Ele ouviu o barulho. E eu estou olhando a meu Deus. Que faça ouvir o barulho do meu espelho. Não ouviste bem. Ele está vendo o vídeo. Deus te levanta. E anda diante do mundo. Glória a Deus. É assim que os cristãos são. Atitude. É isso que eu me pergunto. Tu deixou a sua casa. Ninguém forçou você. Tu disseste: vou na igreja na oração. Vieste. Olha, daí você está declarando. Boca fechada. Levanta, não quer levantar. Vieste fazer o quê? Você está habitualmente com a sua derrota. 2024 está à sua espera. Vais continuar lagrimando. Eu não vou chorar em 2024. Eu declaro 2024. Se tu vais chorar por me vencer. Amém. Vamos terminar por aqui.